Vamos falar um pouquinho agora da política aqui em São Paulo. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse que a missão do governador Tarcísio de Freitas é a reeleição e que Tarcísio saiu da costela de Bolsonaro. Vamos falar com a nossa Beatriz Manfredini, que está comemorando a vida hoje. Minha amiga, quantos anos você está fazendo? 31 anos, Evandro. 31 anos hoje. 31 anos muito bem vividos, com muitas alegrias, apurações, competência, talento também aqui na nossa Jovem Pan. Que bom ter você conosco. Comemoramos a sua vida também, viu? Muito obrigada, Evandro. O prazer é meu de estar aqui com vocês, comemorando então o aniversário no Jornal da Manhã com notícia quente do jeito que eu gosto. Então, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, deu essa entrevista a Paulo Figueiredo, dizendo e tentando fazer um aceno ali a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Depois de citar, então, que Tarcísio saiu da costela de Bolsonaro, Flávio falou um pouco do que o pai, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, enxergou em Tarcísio. Diz que enxergou uma pessoa séria, uma pessoa comprometida e com potencial, então, para ser governador de São Paulo. Flávio Bolsonaro reafirmou, então, que Tarcísio vai se focar na reeleição aqui ao estado de São Paulo. Então, fez um aceno, mas, ao mesmo tempo, pediu uma direita unida e também convergente. Flávio Bolsonaro voltou a dizer que é preciso, então, que os partidos se alinhem em um mesmo sentido para combater, então, o presidente Lula, que vai tentar a reeleição também neste ano. Essa foi mais uma forma, além de um aceno, mas mais uma forma, então, de Flávio se colocar como candidato principal, né? Apesar de, depois daquela visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro de Tarcísio ter saído ali do local da Papudinha em Brasília, dizendo que é candidato à reeleição, tendo reafirmado isso algumas vezes, ainda há quem duvide. Eu contei aqui durante as últimas semanas que no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, há aliados que ainda veem 30%, 20% de chance de os rumos mudarem depois do carnaval. Então, essa é mais uma forma de Flávio se posicionar. Ele espera do governador Tarcísio de Freitas um apoio bastante explícito. Apoio explícito esse, inclusive, pedido de apoio explícito que chegou a cansar o governador de São Paulo. Tarcísio se irritou da última vez, foi por isso que remarcou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E chegou a brincar com repórteres em uma ocasião, dizendo, nossa, mais explícito que isso, o que mais querem de apoio? O governador considera suficiente a quantidade de vezes já em que falou que apoia Flávio em coletivas de imprensa, cerca de 4 vezes, mas tem evitado, fora disso, citar muito o nome de Flávio. Na própria entrevista coletiva, depois de sair da Papudinha, ele acabou não citando o nome de Flávio, falou mais sobre a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que todos caminhariam juntos, mas sem citar de forma explícita. Então, essas rusgas aconteceram com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente desde o meio do ano passado para cá, justamente porque alguns deles acreditavam que Tarcísio então estava pegando um voo solo, um caminho separado. Um pouco antes da visita a Papudinha, inclusive, outro filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, esteve no Palácio dos Bandeirantes para conversar com Tarcísio, uma visita em que ele precisou pedir, ou pelo menos avisou que pediu, autorização do pai. O que eu ouvi nos corredores do governo de São Paulo é que ninguém sabe o que aconteceu nesse almoço a portas fechadas. Ouvi de uma fonte, inclusive, que esse é o único almoço, a única reunião que ninguém sabe o que foi falado. Mas, a partir dali, aparentemente, eles apararam as arestas. Ainda falta, na opinião dos bolsonaros, esse apoio mais explícito. Alguns chegaram a citar, então, essa falta de Tarcísio falando explicitamente ali o nome de Flávio Bolsonaro, mas o governador não pretende fazer palanque antes do meio do ano, antes mesmo do período de pré-campanha. Enquanto isso, Flávio segue aí citando Tarcísio nas entrevistas. Evandro. Valeu, obrigado, viu, Beatriz Manfredini? Um ótimo dia para você aqui em São Paulo. Já vamos jogar isso aqui para os nossos comentaristas. A Cássio Miranda, o Flávio Bolsonaro vem e diz, olha, Tarcísio de Freitas, você saiu da costela de Jair Bolsonaro, portanto, a sua missão é concorrer à reeleição no estado de São Paulo. É quase que uma lembrança, um aviso. Diário e permanente. Exato. É um aviso que, sem o bolsonarismo, sem o apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas teria dificuldades, inclusive, na sua disputa à reeleição no governo do estado de São Paulo, porque também é notório para todos nós que Tarcísio de Freitas flertou com a possibilidade de ser candidato à presidência. Não só
por conta de uma predileção por parte do Centrão, mas também por uma predileção por parte do mercado. E muitos dizem que, inclusive, Jair Bolsonaro, em determinado momento, Ciro Nogueira disse isso aqui na segunda-feira no Direto ao Ponto, que em determinado momento essa predileção também foi de Jair Bolsonaro, mas Tarcísio de Freitas não fez os movimentos esperados por parte do ex-presidente. Diante deste contexto todo, Tarcísio vai se conformando com uma disputa à reeleição, mas continua sendo cobrado pelo bolsonarismo para que tenha uma posição mais contundente em prol de Flávio. Inclusive cobrado pelo próprio Flávio e indiretamente nesta reunião, aliás, diretamente, creio eu, nesta reunião, por Carlos Bolsonaro. Com essas frequentes citações, entrevistas, Flávio Bolsonaro até tenta demonstrar algum tipo de controle ali em torno da articulação política de Tarcísio de Freitas. Lucas Merreiro, você concorda aqui com o que a Cássio trouxe, de que Tarcísio realmente depende ainda desse recall político bolsonarista para conquistar a reeleição ao governo do estado de São Paulo, ou ele já tem o próprio eleitorado fiel? Não, eu concordo. O Tarcísio não tem um eleitorado específico dele, não há uma militância tarcisista implorando para que ele saia presidente da República. Isso nunca aconteceu. O que o Acácio bem colocou aqui, e eu reforço, é que o Tarcísio superestimou o poder político do Centrão e da Faria Lima, do mercado financeiro, para estabelecer quem seria o próximo candidato à presidência da República. Eles subestimaram a influência política do Jair Bolsonaro, que ainda é muito forte. E aí o Tarcísio, ele tentou ali estabelecer a vontade dele, né? Tentou sair candidato à presidência da República, contrariando a vontade do seu verdadeiro mandante, que é Jair Bolsonaro, no final das contas, mas ele vai ter que se contentar aí, né, como o Cássio colocou, com uma reeleição ao governo do estado. O Tarcísio, ao longo dos últimos anos, ele teve que passar por muitas humilhações públicas para mostrar que ele está aliado ao presidente Jair Bolsonaro, que ele não vai contrariar os interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando até a visitá-lo na cadeia para conseguir o aval do ex-presidente, né? Então é natural que venha esse tipo de declaração que continue mantendo o Tarcísio sobre as rédeas do bolsonarismo, né? E o Flávio, na prática, ele tá certo. O Tarcísio saiu da costela do Jair Bolsonaro, porque sem o Jair, ele politicamente não seria ninguém. O Tarcísio nunca foi um político com convicções ideológicas fortes. Pelo contrário, ele iniciou a vida pública dele trabalhando para o governo Dilma. Depois passou a ser ministro do Jair Bolsonaro, né? E aí agora queria ser candidato à presidência da República, mas sem um plano ideológico específico, até porque ele nunca teve, né? Então é natural que venha esse tipo de declaração agora, que mantenha o Tarcísio dentro do bolsonarismo, mas com uma submissão bem clara.